Já estamos no ar em mais um podcast Neurotônico, o podcast que faz você pensar. E hoje na minha frente, Rodrigo Marinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. Prazer estar aqui, prazer participar do podcast. Vamos lá. Rodrigo, primeiramente, para quem não conhece você ainda, o que você faz? Hoje eu estava até falando para você aqui em off, né? Eu sou lobista do livre mercado. Né? Seria o nome mais fácil, mais rápido de explicar o que eu faço. Mas eu sou advogado, sou professor de direito, sou mestre em direito constitucional, sou consultor de empresas, sou membro de conselho administrativo de empresas. Então atuo em vários ramos do conhecimento, desde advogado, professor, lobista, fui diretor legislativo da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, então fundei a liderança do Partido Novo em 2019 e 2020. Caramba! Fiquei 2 anos aqui em Brasília, depois voltei para Fortaleza, fui sócio de uma empresa chamada PWR Gestão e mantenho meu escritório de advocacia até hoje, que hoje é mais uma assessoria empresarial do que um escritório de advocacia. Então, mais ou menos o que eu faço hoje. Entendi. Antes da gente entrar no contexto... sou sócio da LVM Editora, né, que é a editora que publica livros conservadores, liberais, de empreendedorismo, e sou membro do conselho do Instituto Mises Brasil, que é um instituto que divulga as ideias da escola austríaca, aquelas que o Javier Milei, agora presidente da Argentina, tem falado tanto sobre Ludwig von Mises, Frederic August von Hayek, Hofbauer. São autores que eu gosto muito e que a gente ajuda a divulgar no Brasil há muitos anos. Muito bom. É muito legal essa divulgação, porque a gente vê que existe uma força muito grande de divulgação de ideias contrárias a essas, mas eu acho que ainda falta parte da sociedade se organizar e se manifestar para propagar, cada um tendo a sua liberdade, enquanto ainda temos liberdade, para propagar as suas próprias ideias, né? Falando nisso, você esteve participando de um seminário sobre ativismo judicial e legitimidade democrática na Câmara dos Deputados, né? Por que você esteve participando e o que significou esse seminário? O segundo seminário sobre o tema foi desenvolvido até pelo presidente da CCJ, que é o Rui Falcão, que é do PT, que é um partido que eu discordo frontalmente de todas as suas ideias, mas que ele faz uma condução do trabalho. Até elogio no começo da minha fala a condução do trabalho que ele fez, que foi uma condução bem equilibrada dos trabalhos, e de fato foi durante esse período de 2023. Né? Normalmente o presidente de comissões passa 1 ano na comissão. Nós temos audiências públicas e seminários que existem na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Uhum. São audiências públicas para debater temas ou para discutir temas específicos. Um seminário ele tem normalmente um tempo mais longo e ele vai participando na troca de ideias. Tinham 2 professores, digamos assim, mais à direita, que era eu e o desembargador Sebastião Coelho, e 2 que seriam mais à esquerda, digamos assim, que seria o Pedro Estevão e o Eduardo, que seriam os professores mais à esquerda, né, que participaram. Eu divulguei até a minha participação só do lado da primeira fala, não coloquei ainda a resposta que eu dei ao professor de esquerda, né, que faz todo aquele salamaleico, dizer que você, né, quem discorda de mim é de extrema-direita, o nazismo é de extrema-direita, eles tentam sempre jogar qualquer coisa ruim dessa forma. O extremo ele é pejorativo por si só. Exato. Porque é como dizer assim, não estou dizendo nada, só estou dizendo que você é extremo. Cara, todo extremista... eu acho errado isso, entendeu? Eu também acho errado a questão de extrema esquerda, porque eu acho que é tudo um degradê. Sim. As pessoas elas têm um pensamento, um conceito formado por si só, né? E aí elas se posicionam através disso daí, né? Mas julgar todo mundo de extrema... Não há sentido, o objetivo é xingar mesmo, né? O objetivo é colocar todo mundo dentro do mesmo balaio para dizer que aquela voz, aquela participação, ela não pode ser considerada porque ela é de uma forma tão radical que ela não pode ser ouvida. É esse o objetivo quando você usa termos como extrema-direita ou extrema-esquerda no contexto político. Ou seja, você vai na falácia ad hominem, você direciona para a pessoa e você quebra a possibilidade dessa pessoa participar do debate, dela estar incluída no debate e discutir o debate. Então, esse seminário foi muito interessante porque teve a oportunidade, dentro da Câmara dos Deputados, de se discutir um tema tão relevante que era ativismo judicial e legitimidade democrática no judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, que, por óbvio, né, tem abusado. Né? O próprio Lula, atual presidente, falou que a esquerda parece estar governando pelo STF, que é exatamente aquilo que vai muito além de ativismo judicial, ou seja, é fazer política pública por meio do judiciário. E isso nunca poderia acontecer porque ele não é o locus correto de fazer esse tipo de discussão, né? Não é o local correto de fazer isso. Onde se deve discutir como vai ser a política pública, onde vai ser a política pública, quando ela vai acontecer
e como ela vai acontecer é no Congresso Nacional, onde você vai ter pesos e contrapesos, né? Você vai ter participações de diversas matizes ideológicas em que essas pessoas vão participar do dia a dia e do funcionamento daquela mudança da política pública, que é exatamente o que o judiciário não tem nem capacidade de fazer. Né? Não é o lugar próprio para isso, ele não tem capacidade de fazer porque ele não consegue analisar risco regulatório, impacto regulatório, impacto orçamentário. Não é da competência de fato, nem da competência, nem da competência material, nem formal, o judiciário participar disso. Você tem percebido que existe uma crescente participação ou intromissão entre poderes e que isso envolve o STF? Na sua percepção, quando que isso começou? Por que começou e por que está desse jeito? Todo mundo tem, no mínimo, uma estranheza do que está acontecendo. Eu acho assim, que passou de todos os limites, de todos os pontos, mas eu acho que há um corte muito fundamental do começo dessa situação, que foi quando a revista Cruzoé foi censurada na capa dela, do amigo do meu pai, que o presidente do STF à época era quem estava citado na capa, que era o Toffoli, e ele determinou de ofício uma abertura de um inquérito para investigar aquela situação. Esse inquérito não teve participação do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Quando o Ministério Público foi instado a se manifestar, no caso a Raquel Dodge, ex-procuradora da República, geral da República à época, disse que não tinha qualquer necessidade de haver essa participação, determinou o arquivamento. Mesmo assim, isso foi aberto de ofício, ou seja, repito, sem participação do Ministério Público e sem sorteio dos ministros para quem seria o relator. Então o relator foi direcionado, o relator foi nomeado também pelo Toffoli, que é ilegal. É ilegal fazer de ofício, é ilegal nomear o relator de ofício. Então foi nomeado baseado num artigo que não tem nenhuma relação, porque o artigo diz que caso hajam crimes no STF, poderá ser aberto um inquérito no STF. Por exemplo, as pessoas que invadiram o Supremo poderiam ter um inquérito aberto no Supremo, mas nunca o julgamento dado no Supremo. Né? Isso é bem diferente na situação do 8 de janeiro. Mas eles entenderam que, no caso, o Alexandre de Moraes, que tem um inquérito infinito, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que começa em 2019, é onde dá o start disso. Isso piora, né? O STF ganha mais poder quando a Câmara dos Deputados, numa decisão completamente equivocada, decide que poderia haver prisão do Daniel Coelho. Né, que as pessoas acreditavam que seria preso e seria solto imediatamente, até por ser, obviamente, pessoa absolutamente conhecida, conhecida, tem endereço certo determinado, um político, né, que representava o Rio de Janeiro. Esse senhor passou 9 meses em regime fechado, o que é um completo absurdo. Quantos estupradores, assassinos, latrocidas, né, fazem audiência de custódia e são soltos? Mal passa da audiência de custódia. Mal passa, que é o caso do rapaz, que até hoje eu ainda não manifestei sobre esse caso, que é aquele rapaz que estuprou e assassinou três filhas, né, 3 moças e a mãe numa casa no Minas Gerais, acho que é, salvo engano, em Mato Grosso, Minas Gerais, que foi assassinado essas pessoas. Esse cara foi solto de um crime anterior que ele havia cometido antes. Né? Crime sexual também, olha a seriedade disso. Enquanto as pessoas que estavam, algumas na frente do quartel, estão presas até hoje. Então tudo isso começa nesse inquérito das fake news, ele vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, exatamente numa ideia de que os poderes, né? Na minha visão, os poderes eles têm que ser independentes, eles não têm que ser harmônicos. Isso é uma invenção do Michel. Não, esse negócio de harmônico é coisa até da imprensa, cara. Eu acho que os poderes eles têm que é um contrapeso, eles têm que brigar um pouquinho. Se for 3 harmônicos, tem que brigar muito. Quem inventou essa história de colocar isso na Constituição foi o Michel Temer, que era constituinte à época e colocou que os poderes eram independentes e harmônicos. Toda vida que você tem poder harmônico aqui em Brasília, né, alguém está para. Como quem conhece Brasília, quem talvez não conheça Brasília, não entende que o STF está do lado do Congresso Nacional, que está do lado da presidência da República. Tipo 50 metros. Cara, é muito perigoso essa proximidade. Né? Porque às vezes eu tenho um jantar numa sexta-feira com 2 ministros do STF, na segunda-feira o Flávio Dino é o indicado a ser candidato a ministro do STF. Então, é muito sério essa harmonia, que na verdade quem é o maior prejudicado quando esses poderes estão harmônicos é o povo. Eu acho que, agora, por exemplo, se você me disse aí que o STF tem falhado em seguir seus ritos constitucionais, por exemplo, não pode ser nomeado o ministro que vai ser ali o condutor, mas tem que ser feito um sorteio, tem que ser feito todo um processo, não poderia, por exemplo, o próprio STF julgar os invasores do STF do 8 de janeiro, quem freia isso, cara? Porque, por exemplo, na época que o executivo tentou fazer algumas coisas, seja sob o governo Dilma, Temer e Bolsonaro,
O STF prontamente interveio em alguns momentos. E alguns que ele nem deveria. E alguns que nem deveria, tudo bem. Agora é o seguinte, quando o STF faz algo indevido, quem intervém? Você percebe que dá aquela sensação que o STF tem poder demais. O STF tem poder demais, e ele tem poder demais porque o Congresso diminuiu o seu próprio poder. Na hora que a Câmara dos Deputados autoriza uma prisão, por exemplo, de um próprio deputado federal, num negócio que é absurdo, né? Não sei se você recorda, mas era um vídeo completamente idiota feito por um deputado num domingo. Na terça-feira, o deputado foi preso em flagrante delito. Qual foi o deputado? O Daniel Silveira, que era um deputado pelo Rio de Janeiro, votado por muita gente no Rio de Janeiro, foi candidato ao Senado. Agora, nessa última eleição, depois teve indulto. A história é mais longa, né? Mas o Daniel Silveira, no domingo à noite, que era do PSL, a época do Rio de Janeiro, hoje é do PL, esse deputado, ele dá uma fala. Ele profere uma fala num vídeo desastrado, completamente equivocado o vídeo. O vídeo é feio, sem qualquer sentido ter o vídeo daquele, mas ele faz o vídeo. 2 dias depois, na terça-feira, é determinada a prisão do Daniel Silveira. Só que a Constituição é muito clara. Ela diz que deputados, parlamentares, senadores, deputados da República, senadores e deputados federais, só podem ser presos com 2 circunstâncias ao mesmo tempo, que seja flagrante delito e crime inafiançável, ou processo transitado em julgado. Não havia nenhum dos 2 casos. Nem era flagrante delito, porque não é um crime continuado, ou seja, ele fez o vídeo no domingo, não é que ele não continuou fazendo o vídeo até terça-feira. Né? O vídeo acabou domingo. Sim. Só na terça foi colocado. E o STF já tem entendimento pacífico sobre esse tema. Lembra o pessoal que está com arma na mão, apontando fuzil? Muitas vezes tentaram prender aquelas pessoas baseado nos vídeos que o Fantástico soltou domingo. O entendimento da STF não há crime continuado em vídeos colocados em outro momento. Foi gravado naquele momento, tem que ser preso ali. Então ali não constitui mais um flagrante. Um flagrante, não poderia constituir um flagrante. E ainda que constituísse flagrante, o crime é afiançável. Nem crime, sim, nem afiançável. Crime, mas se fosse, seria afiançável. Esse senhor passou 9 meses preso, cara. 9 meses, um representante do povo, um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que não pode ser preso por crime de opinião, não pode ser preso nem por censura, nem por calúnia, nem por difamação, nem por injúria. Porque é a opinião dele, está bem descrito. Ele tem imunidade parlamentar, diferente de mim e de você, que não temos imunidade parlamentar. Então ele pode falar o que ele quiser, dentro do Congresso ou fora do Congresso. E mesmo assim, de maneira absurda, inconstitucional, ilegal, foi determinada a prisão desse senhor e o Congresso autorizou. Né? No caso, o Congresso não, a Câmara dos Deputados especificamente autorizou isso. Autorizou ou ficou leniente? Não, autorizou. Foi requerida a autorização para a Câmara dos Deputados. Eu estava lá no Congresso e ficava falando para os deputados, vocês não estão entendendo, vocês estão votando. Isso aqui vai se voltar contra vocês. Vocês estão autorizando hoje a prisão de alguém que vocês não gostam, porque o Daniel não era um cara querido. Na verdade, era um cara detestável mesmo. Mas assim... E a ideia de tem vários deputados detestáveis e eles têm o seu direito de falar coisas detestáveis. De falar o que quiser. Liberdade de expressão é isso. Cara, né? é isso, velho. É falar coisas detestáveis, é falar coisas que ninguém quer ouvir. Essa é a ideia de liberdade de expressão. Isso é a discussão democrática. Tá vendo um monte de gente sendo antissemita agora? Um monte de gente defendendo o Hamas, defendendo terrorista, assassino de bebê, certo? Cara, que bom que haja essa possibilidade das pessoas falarem, para você expurgar essas pessoas da sociedade. Ou seja, para você tratar eles como pária que eles devem ser, quem defende esse tipo de coisa. Porque pessoas que defendem esse tipo de coisa devem ser tratadas como pária. Certo? Quem defende intifada, quem defende Hamas, quem quer minimizar, por exemplo, o holocausto na Segunda Guerra Mundial, é para ser tratado como pária. E a gente só vai poder tratar como pária essa pessoa se a gente souber o que ele defende. Exatamente. E essa esse é o princípio, realmente, da liberdade de expressão. E o que eu acho incrível é isso, porque, por exemplo... A Câmara, quem autorizou... Foi o presidente da Câmara que autorizou? Não, foram os deputados. Então foi teve maioria, uma votação. Maioria simples, né? Tinha que autorizar a maioria simples. Tiveram 144 deputados votando a favor e quase 280 votando contra. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu penso sobre a questão de deputados na Câmara dos Deputados? Muitos deles não têm noção do que é democracia, do que é do próprio regimento interno da Câmara, do funcionamento dos poderes nacionais, da própria Constituição. Por que eu digo isso? Eu já andei nos corredores do Congresso várias vezes, eu defendo a causa TDAH e tal, e a impressão que dá é que muitos desses deputados são extremamente esclarecidos e outros são extremamente
Eu não sei, é o contrário disso. Mas é um povo, né? Querendo ou não, os deputados foi eleito. Os deputados são a grande representação do Brasil, né? Assim, para mim é um mini Brasil representado ali. Todo mundo fala assim, o Brasil deveria diminuir o número de congressistas. Eu discordo completamente. O Brasil é muito grande, tem 203 milhões. Tem que ser bem representado. 203 milhões, 584 deputados em 200 milhões não é nada. Né? Então, assim, dentro dessa visão, eu acho que a gente tem uma representação bem ok em relação a número. E o que eu acho absurdo é vereador, mas é outra discussão aqui que a gente traz. Né? Vereador ser remunerado. Tá certo. Principalmente cidades que não têm condição nenhuma de pagá-los. É verdade. Mas dentro da Câmara dos Deputados, aquilo que você vê de gente muito preparada, gente muito estranha e gente muito despreparada, é o Brasil. Então, assim, você vai ver gente muito preparada, gente muito estranha, gente que não deveria estar ali. E está. Porque, assim, eles passaram por um processo eleitoral. Eles foram escolhidos como representantes das pessoas. As pessoas concordaram que eram eles. Isso é um direito da população escolher quem quer que represente. Sim. Eu acho que tem uma vantagem que a gente está amadurecendo também essa lógica representativa. Ou seja, hoje nós sabemos com mais cuidado quem nós votamos na última eleição. Antigamente, eu acho que há 10, 15 anos atrás, as pessoas simplesmente esqueciam, só lembrava de quem votou para presidente, o governador, e olha lá. E hoje o pessoal começou a entender e deputado começou a sentir a pressão popular. Né? Se você tem temas, o PL 2630, que era o PL que tinha por objetivo censurar a internet. Sim. Cara, tem um engajamento popular gigantesco contra isso. Agora, por exemplo, com relação à sabatina do Flávio Dino, está tendo uma manifestação e um engajamento populacional gigantesco contra a possibilidade da sabatina deles. E o pessoal começou a aprender como pressionar os senadores, como pressionar os deputados. E eu lhe digo, os deputados e senadores sentem a pressão popular, principalmente aqueles que não têm pauta. Tem muitos que estão lá, assim. Tem a questão do coeficiente eleitoral, né? Que a pessoa é eleita sem muito voto, porque foi puxado por não sei quem. Eu acho que essas pessoas, sem muita representatividade, são as pessoas que, de repente, negociam ali o seu voto, né? De uma forma ou de outra. Eu acho que a maioria, não a maioria, gente, mas assim, a grande parte dos deputados que, às vezes, podem estar envolvidos em coisas ilícitas são pessoas que não têm tanta representatividade. Essa é a minha impressão. Hoje mudou um pouco, né? Por exemplo, antigamente você tinha um candidato que podia ter 100 votos e ser eleito. Hoje não. Hoje você tem que ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral para ser eleito. Então hoje, basicamente, cidade como Fortaleza, né? Um estado como Ceará, você tem que ter uma legenda com 200 mil votos, né, somado, e pelo menos um com 20 mil votos. Então, em tese, a representação popular é menos ruim do que foi. Quando eu tenho a ideia de você ter proporcionalidade, não quer dizer que é necessariamente ruim ser proporcional. A proporcionalidade também permite que eu tenha, repito, matizes diversos na Câmara dos Deputados. Porque qual é a lógica disso? Eu pego a população de determinada... os eleitores, né? Os eleitores que tiveram votos válidos, né? Ou seja, aquele papo também, vou votar não, vou votar nulo, isso vai cancelar a eleição. Não vai. Se tiver 10 votos válidos, vão ser 10 votos válidos. Certo? Não existe essa coisa de vai cancelar a eleição. O que vale é voto válido, o que vale é você votar em alguém. Dentro dessa votação de voto válido, você vai pegar o número de votos válidos, digamos 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas são voto válido. Você vai dividir isso por número de deputados federais. São 22 deputados federais. Isso vai gerar o coeficiente eleitoral. Só para facilitar, vamos dizer que sejam 10 vagas, né? 1 milhão de votos válidos, 10 vagas, então o coeficiente eleitoral seria 100 mil votos. A cada 100 mil votos, o partido consegue ter um deputado. Esse partido tem que ter pelo menos um candidato com 10 mil votos. Com 10% aquilo ali. Para ter isso aí. Então isso melhorou. Né? Vem melhorando. Né? É porque quando a gente vive, às vezes a gente acaba não vivendo todas as situações. As mudanças. Colocação. Exatamente. Né? Um exemplo, claro, da ideia que eu defendo de livre mercado, liberalismo. Né? Nós, hoje no Brasil, não há qualquer questionamento sobre a ideia de liberdade nos transportes. Qualquer pessoa pode pegar um Uber, pegar o 99, pegar um aplicativo de transportes, BlaBlaCar, o que seja. E esse foi uma vitória do movimento liberal gigantesco. Foi. Mas como a gente vive no momento que a gente está, ninguém às vezes consegue entender como se deu a vitória, né? Porque parece que foi algo normal, natural. Não, foi não. Inclusive teve um lobby gigantesco do pessoal dos táxis e tudo. Contrário. Porque aqui no Brasil é um excesso de regulamentação, cara. Eu acho que a gente vive numa eterna prisão, que quando a gente vai para fora, a gente vê assim, caraca, então existe uma vida mais livre, mais solta, mais não sei o quê. Por exemplo, esse negócio de taxação de tudo.
Aqui as coisas são caras, aqui você paga imposto pra caramba, aqui o seu dinheiro não dá pra nada. E aí quando você tem a mínima chance de comprar um cacareco da China, cara, de até $50, e você é taxado, não sei quantos por cento. E não é só 17 ou 20 e tantos por cento. Já teve gente comprando coisa de $10 e chegou aqui pagando $30 de imposto. Deixa eu explicar. Eu tô muito à frente desse debate, eu tô muito no lobby do livre mercado para defender que se mantenha a isenção. Existe um PL hoje que está com o Paulo Guedes do PT, é o Paulo Guedes ruim, né? Tem o Paulo Guedes bom e o Paulo Guedes ruim. Certo? O Paulo Guedes do PT, que é do PT de Minas Gerais, esse Paulo Guedes está defendendo que haja... Está defendendo, não. Há projeto um deputado do Rio de Janeiro chamado Júlio Lopes, que tem por objetivo acabar a isenção. Certo? Acabar a isenção de $50, que é o tal do de minimis. Esse valor do de minimis é um valor que é feito no mundo todo, em países livres, exatamente porque não faz sentido você colocar uma Receita Federal ou um organismo de Estado para fiscalizar essas pequenas importações. Né? Não faz sentido, não, é muito caro. Tá? E você vai ter... E assim, não vale a pena o custo de fiscalizar para ter a produção disso. Beleza, esse é um passo. Eles querem acabar com isso. A indústria nacional, por sua vez, com aquele velho papo, né, que tem os americanos dividem pro-business e pro-market. Né? Pro-business é pró-livre mercado, pró-negócios. Né? E pro-market é pro-my market, né? Ou seja, é aquele meu mercado ser protegido. Então a indústria nacional está com um argumento que eu acho muito equivocado, dizendo que a culpa, né, de eles não estarem tão bem é desse valor de isenção de $50. Não faz nenhum sentido. Certo? Até porque o mercado disso movimenta $6 bilhões. 6 bilhões de reais. Né? E se você botar na ponta do lápis, não é muita insignificante. coisa. Tá? É insignificante o valor. E dentro dessa discussão, hoje eles aplicam a isenção. Foi criado um negócio chamado remessa conforme, que é um negócio legal, mas que a forma que foi criado é ilegal, porque deveria ter sido por lei, não por decreto, não por portaria, foi uma portaria. E a criação disso deu uma regulação de como é que se daria a importação que eu e você fazemos. Porque, na realidade, as empresas nacionais não querem que você deixe fazer, querem que você faça por eles. É isso que acontece. Bem óbvio. Só que aí se descobriu que com a internet eu posso fazer isso sozinho. Você não precisa comprar do atravessador. Você vai direto na fonte. Porra, e que vantagem isso, vantagem né? mesmo. Porque assim, também tem de toda forma, também tem um conforto de comprar do atravessador, que é o outro lado, né? Comprar do atravessador me gera a responsabilidade dele também. Legal. Gera o ponto dele estar com o carimbo dele representado. Eu posso cobrar ele. Mas se eu comprar algo errado... Né? Eu até comprei um AirPod no Magazine Luiza e veio um AirPod Pro, veio falsificado. Não era um AirPod. Eu devolvi o AirPod, sim, cara. Me devolveram meu dinheiro tranquilamente, mas não devolver se eu ia acionar a Magazine Luiza. Sim. Entendeu? Eu não ia acionar a empresa de internet. Porque ela era responsável pela venda desse produto, porque ela certificava o produto que estava lá. Por sua vez, eu fui numa outra empresa comprar, que aí eu comprei de fato um AirPod Pro, não comprei mais lá, exatamente para não correr esse risco. Mas poderia ter até ajuizado e ter cobrado o meu custo de tempo. De TI, voltar, e colocar lá, mas ela me aumenta o atravessador. E tem a experiência desse negócio, né? A loja física é uma experiência também, né? Eu, por exemplo, nunca comprei nada, apesar de achar massa a possibilidade de comprar roupa em loja virtual, mas eu sempre vou até o local porque, enfim, resolve ali o problema. Não tem a dupla preocupação de comprar, voltar, não colocar. Deu certo e tal. Mas é isso. Então, essa é Até $50 eles estão cobrando ICMS, que é ilegal, que é inconstitucional, que não poderia ter. Porra, no Brasil é tudo meio sapecado, né? Mas é melhor que nada. Mas é melhor que o tal de nada. Por sua vez, acima de $50, a tributação é de 92%. Caramba, bicho. Cara, é castigo, confisco. Cara. É confisco. confisco. Entendeu? É muito ilegal. Então, a nossa briga hoje é aumentar o de minimis para $100 ou, pelo menos, impedir que acabe com a isenção de $50. Certo? Que esse é o objetivo central para permitir que haja uma maior tranquilidade para que as pessoas consigam ter liberdade de consumir. Porque hoje, o que é que permitiu essas empresas como Shein, AliExpress, Shopee, permitiu que os mais pobres, classe C e D principalmente, tivessem acesso ao mercado consumidor, de produtos melhores, com qualidades melhores, de um preço mais barato. É isso que eles conseguiram, né, nesse contexto. A Shein permitiu isso, né, que mulheres conseguissem ter acesso, inclusive, a produtos que não tem, porque assim, 30% dos produtos dessa empresa não existe no Brasil. Exato. Não é que eu não queira comprar, porque não tem no Brasil. Então, assim, e o pessoal vem um argumento muito ruim que isso vai prejudicar a indústria nacional. Mas, e politicamente, o que é que o PT fez? O PT hoje está numa sinuca de bico gigantesca.
Por quê? Porque isso, a classe C e D foi a que votou nele, votou nele majoritariamente. Se ele aumentar, acabar com o de minimis, essa classe vai se voltar muito fortemente contra ele, mas ao mesmo tempo é um partido que diz que não vai resolver nunca o problema de contas, como qualquer um de nós faz, cortando despesa. Ele quer resolver a receita, e resolver a receita significa nos cobrar mais. Né? Então, nos cobrar mais vai ser ruim para eles politicamente. Só que quem pegou esse projeto foi um deputado do PT, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é o Paulo Guedes. Então, qualquer movimento que ele faz, vou acabar com o de minimis, isso vai ser bom para o varejo nacional, ele vai ganhar pontos com o varejo nacional, mas ele vai perder pontos com um mercado gigantesco, que é o mercado que votou neles. Por sua vez, se ele mantém o de minimis, ele perde pontos com esse mercado do varejo nacional, que é ligado a eles, e ganha pontos com essa turma. Então, ele está numa situação de bico, que ele exatamente. perde em qualquer circunstância. Certo? E nós estamos do outro lado brigando para manter essa isenção muito firme, manter essa liberdade de consumo. Esse é o trabalho. Pronto. Explicando o trabalho, na prática o trabalho que eu faço, eu estou convencendo deputados a votarem para manter o de minimis. Esse é o trabalho que a gente faz. Rodrigo, isso envolve nota técnica, envolve orientação, envolve reunião, envolve uma série de formas para mostrar por que a audiência pública, como essa que eu fui. Comprovar para os deputados o ponto de vocês e tudo mais. Envolve fazer livrinho, fazer folder, envolve explicar por que essa pauta é tão relevante para o país. Né? Porque exatamente as pessoas vão pagar mais, vão ter mais gasto, mais caro, e isso vai aumentar o custo dos brasileiros, em especial dos mais pobres. Dos mais pobres. Rodrigo, você não acha que essa discussão ela poderia ser mais aprofundada? Porque, veja bem, parece que a gente está sempre enxugando o gelo. A gente está querendo evitar que corta-se essa isenção mínima de $50. Ao mesmo tempo, a gente parece, a classe política, não conversar sobre beleza. Por que a gente tem que ficar discutindo se compra ou não compra da China, sendo que a gente poderia adotar ou criar políticas para que seja realmente feito esses produtos aqui? Lógico que isso não é tão fácil. É muito mais fácil você discutir se a gente vai importar ou não. Mas o Brasil, cara, é um país tão grande que lida só com picuinha. Eu acho que a gente nunca vai para frente porque a gente está sempre lidando com picuinha. A gente não está fazendo um trabalho tipo assim, galera, é o seguinte, ó, a gente vai sofrer 5 anos, mas a gente vai reestruturar toda a questão tributária, industrial, para que daqui 5 anos a gente mesmo possa fabricar nossos próprios cacarecos, ou nossa indústria nacional automotiva. Eu lembro bem que a Dilma criou aqueles 30% lá dos chineses, quando os chineses começaram a vir para o Brasil botando o preço de carro popular, carro completo, coisa que não existia no Brasil. Porra, mas sabe por que ela fez isso? Né? Por que ela fez isso? Eu acho que vou explicar por que ela fez isso primeiro, depois eu vou falar a situação do que a indústria nacional acaba fazendo, e depois eu vou falar sobre reforma tributária. Então, os três pontos que são uma longa resposta para falar sobre cada uma. Primeiro ponto, ela fez isso porque uma determinada empresa nacional, certo? Uma determinada indústria nacional disse, eu tenho fábrica no Brasil, tenho tudo no Brasil, e o produto chinês que vem no navio está pagando a mesma tributação que eu. E esse ponto, esse pessoal não gera emprego. Só que ele esquece de dizer que a cadeia de serviço é gigantesca. Chegou um carro, eu tenho que ter primeiro a distribuição do carro, depois a venda do carro, depois a manutenção do carro, depois a manutenção secundária do carro, que são as oficinas. Cara, tem um monte de trabalhador aqui, é muito mais trabalhadores do que na indústria. Certo? Não se resume só à indústria. Ou seja, não é porque eu tenho indústria que eu sou um país rico. Isso é importante ser dito. Beleza. Tem muito serviço também. A Nova Zelândia, por exemplo, não tem indústria, é um país rico. Certo? Então, assim, não é porque eu tenho indústria que eu sou um país rico. Então, assim, eu posso ter vocações. Né? O Brasil tem uma vocação muito clara, claríssima. Nós somos um país de agronegócio. Gigantesco, entendeu? E nós até acredito que nós temos a vocação industrial, mas o problema que é o outro ponto de como a indústria nacional se coloca, que é a seguinte: não é que eles queiram tirar a dor deles. Eles querem impor para o outro a mesma dor que eles se colocam. Esse é o exemplo. Exato. Esse cara colocaram 30% a mais para dizer o seguinte: você paga 30% a menos se você montar uma indústria no Brasil. Só que em várias circunstâncias não faz sentido logístico. No caso, a Jack Motors, por exemplo, montar uma indústria no Brasil. Ela montava lá, tinha uma logística espetacular e mandava o carro dela para cá. Só que, como você disse, os carros estavam despencando de preço como nunca antes no Brasil. O Collor lá atrás tinha razão quando disse que o carro brasileiro era um carroça. Era carroça. Certo? Ele tinha razão total nisso. Né? Porque ele criou toda a condição, foi dada a condição com esse livre mercado, essa pequena possibilidade, a gente vê pela primeira vez em muito o preço dos carros baixando e o carro vindo completo. Ou seja,
Cara, os carros que estavam vindo da China, vinham com todos os equipamentos. Todos. A preço de carro que era vidro manivela aqui no Brasil. Exato. Aí a indústria ficou doida. Que a indústria, ao invés de melhorar o seu carro em disputa de mercado... Quer ferrar o vizinho. Quer ferrar o vizinho. Que esse é o problema. A gente estava lá, eu estava discutindo em outra audiência pública que eu estava lá na Câmara, eu estava discutindo sobre a isenção, e a pessoa disse, mas tem os selos e tal, em metro, a Brinque, não sei o quê. Eu disse, caramba, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o selo. Até porque, pensa o seguinte, se por acaso esse copo tiver algum defeito de fábrica, quem vai ser o responsável? É o Inmetro? Não. O Inmetro vai pagar alguma coisa? Não. Vai ser o dono da fábrica. Dono da fábrica. Ou o comerciante que te vendeu, ou a empresa que te vendeu o copo. Então, para que o selo? Para que o selo? O selo só é uma burocracia a mais para isso. Não custa mais. Não que eu esteja contrário às certificações, mas eu acho que elas deveriam ser privadas. Assim, vão ter demandas por certificações. Nós vamos querer determinado produto sabendo de que, de fato, ele é daquela empresa. Por exemplo, os carros, hoje em dia, eles buscam certificado pelo Latin NCAP, que é o... meu carro tirou nota 5, o meu carro é seguro. Entendeu? Então, assim, eles vão atrás. Não é o Inmetro que vai dar isso. Exato. E a certificadora... Assim, se o Inmetro fizer uma péssima certificação, ele vai continuar existindo. Se uma certificadora ruim fizer uma péssima certificação, ela sai do mercado. Entendeu? Tipo assim, se o teu carro tem nota 5 e de fato qualquer batida das pessoas começam a morrer, o que é que vai acontecer com a certificação? É isso. Então, tem risco na pele. Tem um que o Nassim Taleb, que é um autor que eu adoro, que é tem skin in the game. Skin in the game. Ou seja, eu tenho um risco na pele. Não tem risco na pele. Burocrata não tem risco na pele nenhum. A morte das pessoas na Boate Kiss, tinha lá todas as certificações. Todas. E não evitou droga nenhuma. Não vai evitar. Até porque nem responsável eles são. Entendeu? Na prática, o responsável vai ser o empreendedor. Então, para que o selo? Para que a necessidade do selo? Então, na prática, o que os caras querem impor é a mesma dor que eles têm para o outro. Ao invés de tirar a dor deles, ao invés de tirar as amarras, assim, eu tenho 2 algemas. Ao invés de tirar as algemas de mim, eu quero colocar a algema no cara. É como a lógica da alegoria da caverna do Platão, né? Não é, assim, você não pode ver o mundo colorido, amigo. Volte aqui para a caverna, que é escurinho, e nós vamos batalhar aqui na caverna. Não, tem o mundo colorido. Que é aquilo que você falou, né? O exemplo nessa história do TDAH, por exemplo, né? Só para ficar nesse tema de educação, como é um mercado muito fechado, quem define os currículos, a orientação, a definição, a estrutura, tudo é de cima para baixo. Tá? Até hoje você não tem uma escola que a minha escola só recebe TDAH. Não pode. Por exemplo, Não pode. A regulação não permite isso. Pô, teria uma demanda gigante para resolver um problema gigante quem tem TDAH. Só que na regulação nacional isso é proibido. Não posso fazer homeschooling. Homeschooling, que é muito demandado, principalmente ultimamente. Não pode. Por quê? Porque é um burocrata genial diz que não pode fazer homeschooling. Como se homeschooling fosse uma coisa fácil de fazer, né? Exatamente. Eu vou exige. E nem que fosse provas anuais, assim, você faz homeschooling, mas o seu filho passa por provas. Não, é um negócio enfim. difícil. É um negócio difícil. Não, eu ensino meu filho de 15 anos, eu confesso que eu tenho uma baita dificuldade de conseguir ensinar. Até porque aquilo, quando eu fazia escola, não fazia sentido nenhum. Sim. Não posso falar isso muito alto para ele, né? Mas aquilo, quando eu fazia escola, não fazia muito sentido. Até porque eu sabia exatamente o que eu queria fazer na minha vida, que é o que melhorou agora um pouquinho com essas trilhas do conhecimento no ensino médio lá do Michel Temer. Melhorou um pouquinho, né? mudou um pouquinho. E o pessoal quer voltar atrás. Eu acho isso realmente um atraso, tá? E aí, voltando a essa questão do imposto. Aumentamos o imposto e tal, e por que a conversa não é... Cara, porque aí vamos lá, aumentamos o imposto porque na realidade foi feito um lobby muito violento, lobby da indústria dos carros, para que as empresas que não tivessem sede aqui tivessem que pagar mais tributos. Eles vão chamar isso de justiça tributária. Na verdade, é uma canalice tributária isso aqui. Porque, assim, na prática, é uma proteção àquele que não quer concorrência. Exatamente. Entendeu? É isso, é proteção àquele que não quer concorrência. É isso que acontece. E todo mundo sofre, a população sofre, porque continua com carroça, preços altíssimos e vidro manivela. Não, cara, os preços são... Cara, tem carro de 100 mil reais hoje, assim, carro simples, 100 mil reais. Simples mesmo. Não faz nenhum sentido. É muito dinheiro. Se você for para fora do Brasil, os carros, muito bons carros, vão estar por 10 mil dólares. No Tesla está 15 mil dólares. Pois é. Entendeu? Assim, um Tesla. Então, assim, não é um carro qualquer. Então, assim, é uma diferença de preço muito grande em relação ao mercado. Ao mercado se tem. Não faz sentido, porque, como eu disse, a busca é como prejudicar o outro, não é como melhorar para todos. Exato. Você vai para a reforma tributária, para dar o exemplo, já podemos fazer uma reforma tributária. Estamos vendo, estamos fazendo, tá? Tá indo devagarzinho, mas tá indo. Não, assim, em termos legislativos, ela foi muito rápida. Muito rápida. Ela demorou, tipo assim, 60 anos para a gente discutir ela. Quando ela começou a ser discutida, foi um negócio, parecia uma loucura.
né? Porque ela chegou quarta-feira, 18 horas, 18h03 começa a discussão dela. Na sexta-feira ela chegou às 19 horas, 19h03 começou a votação dela. Um texto de 150 páginas, que não tinha como ninguém analisar e entender aquilo direito. Basicamente, tem um setor muito beneficiado nessa reforma tributária. Se você for para o aeroporto aqui em Brasília, você vai descobrir qual é o setor beneficiado, né? Você vai ver assim, a reforma tributária é muito boa para o Brasil. Quem é Brasil? Quem é a única empresa que é a única confederação que tá patrocinando essa propaganda? Confederação Nacional da Indústria. Então, em política não tem coincidência, Yuri. Política tem consequência. Se só tem uma confederação apoiando isso, é porque só ela está ganhando. Cara, agora pensa comigo. Por que o governo cede a isso, cara? E aí o governo, eu falo tanto de executivo quanto o legislativo. O legislativo, né? Porque, assim, tem a questão do lobby. Esse exemplo aí da Dilma. A Dilma cedeu ao lobby da indústria. E um argumento, cara, falho. Vai melhorar a indústria nacional automobilística. Primeiro, cara, que indústria nacional? Chevrolet, Ford, Honda, é tudo nacional? Vocês estão ficando loucos? Esse é o primeiro ponto. O segundo é você ferrar uma nação que começou a sorrir porque estava vindo o carro completo por R$30 mil, R$19,90, 19 mil naquela época, tinha aquele Cherry QQ lá, pode questionar a qualidade, mas porra, para quem ganhava nada, aquilo ali era bom, era alguma coisa. E hoje em dia o brasileiro, cara, se não ganhar muita grana, ele não pode comprar carro zero, ou ele vai ter que comprar carro de 3 parafusos zero para dizer. A gente se acostuma com esse sofrimento. Por que o governo não tem essa visão, cara? É um protecionismo tolo. Mas vamos lá. A lógica do PT é que o governo é indutor do crescimento. Essa é a lógica de um partido de esquerda, ele vai acreditar nisso. E ao mesmo tempo ele entende que se o governo é indutor do crescimento, a indústria é onde eles vão ter muita força, porque é onde elas vão estar no sindicato dos empregados com muita força. Ou seja, é uma massa de empregados que ele controla. Porque o serviço é muito difuso, né? O serviço é muito difuso, é difícil controlar. É difícil ter os sindicatos terem tanta força como você vai ter os sindicatos do ABC Paulista, por exemplo, onde vai estar lá toda a massa de indústria do carro. Então, para eles interessa, porque eles vão ter sempre a força da negociação baseada nisso. Essa é a intenção. Não tem nada bonito nisso, não. Não tem, não. Certo? E aí você vai ter a Fiesp, que é muitas vezes que é a Federação de Indústria de São Paulo, que ela tem por objetivo, muitas vezes, conseguir um subsídio, conseguir um apoio, conseguir um suporte. Isso é histórico, né? Isso é até uma briga muito forte que houve entre o Roberto Simonsen e o... meu Deus, estou com o nome dele na ponta da língua. E o Og Leme, né? E o Og Leme. Os dois batalharam fortemente sobre essa visão de mundo. Sobre, precisamos ter uma indústria subsidiada e tal, porque a indústria de automobilística é uma indústria subsidiada há 80 anos. É verdade. É uma indústria nascente que tem 80 anos de idade. Galera. Então não faz muito sentido essa visão. E aí você vai ter, dentro desse contexto, toda uma reforma tributária, que ela pega 5 tributos, né? Ela vai pegar PIS, COFINS e IPI, vai transformar no CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, os tributos federais, e 2 tributos, o municipal e o estadual, que vai transformar em IBS, que é o ISS e ICMS, que isso aqui é um caos, esse tributo. Então ela vai transformar em 5 tributos. Era essa a ideia original, certo? Só que na prática virou um trambolho, e essa coisa que trabalha de 5 para 2 tributos já está transformando de 5 para 6. Então tem 6 novos tributos com a reforma tributária. A reforma está passando pelas mudanças que precisam ser feitas? Não, claro que não. Cara, porque assim... Mas aí vão aprovar uma porcaria. Eles podiam resolver só os tributos federais, seria um avanço muito grande. Como eles estão se remetendo em algo que é vespeiro, certo? Tem um conselho fiscal lá agora. Esse conselhão ele vai ser responsável, ele fica aqui em Brasília, ele vai poder arrecadar, distribuir, fazer política pública e legislação sobre o dinheiro dos estados e dos municípios. Então ele pode dizer, São Paulo já tem dinheiro demais, manda o dinheiro para o Piauí, manda o dinheiro para o Ceará. Porque tem dinheiro demais em São Paulo. Cara, os paulistas vão ser muito prejudicados com essa reforma violentamente, certo? A indústria será muito beneficiada e o setor de serviço e comércio será muito prejudicado. Tem um imposto lá que é muito perigoso, chamado imposto seletivo, que ele poderá, por exemplo, ele normalmente era dado em produtos industrializados, que era o que eles chamam de imposto do pecado. Né? Esse imposto do pecado vai lá para tabaco, né? Para chocolate, para ultraprocessado. Certo? Em geral, fumo, refrigerante, bebida. Seria para essa coisa. Normalmente só tributo, só produtos. Só que esse imposto seletivo ele vai poder valer para serviços também. Então, por exemplo, saiu uma notícia no Estadão que diz: precisamos tributar mais as redes sociais.
Aumenta o imposto seletivo. Ou seja, porque é uma forma. É uma vagabundagem. O Reagan, né, que é um presidente, Caraca, que é um político que eu gosto muito. Esse país é surreal. Um grande líder da ideia de liberdade no mundo. O Reagan dizia, né? Qual é a visão dos burocratas sobre a economia? Se algo está funcionando, tribute. Se permanece funcionando, regule. Se parou de funcionar, subsidie. Para ficar sempre na mão dos Na mão do Estado. A coisa não pode funcionar liso, né? Tá liso demais isso aqui. Vamos mexer um pouquinho só para atazanar. Não pode, porque na realidade, quando eu tenho muita burocracia, quem é o principal beneficiado? Imagine o seguinte. Imagine se você é um podcast, certo? O cara começou a fazer... Olha a lógica para facilitar, né? Eu tô aqui na tua sala, teu estúdio, porque tá cheio de aparelho. Mas eu posso fazer um podcast. Meu celular. Celular normal. Imagine que eu faça uma regulação dizendo que a única forma de fazer o podcast é tendo 3 câmeras, tendo luz, tendo microfone direcional, tendo essa mesa de trabalho. Imagine que eu faço tudo isso. Qual o objetivo de eu ter essa legislação? É privilegiar quem tem esse tributo. É isso que acontece. Cara, Então, quando você vê muita regulação, não é para beneficiar os mais pobres, os pequenos, os menores. É para beneficiar o grande. Porque o grande se protege. a saída para isso não é trazer isso à luz. É isso que a gente tenta fazer, né? Porque não, é tipo assim, galera, olha a safadeza que tá rolando. É isso que tá por trás. Porque antigamente não tinha isso. Não tinha rede social, informação descentralizada. Tudo era assim, era o que as grandes mídias falavam. Era a verdade. E é por isso que eles querem regular as mídias. Porque hoje... Pra voltar a ter hegemonia da informação. Exatamente. Hoje eles não tem mais. Nem confia no que uma Globo News fala. Nem confia no que uma Cara, CNN eu não fala. confio. Primeiro que eu não assisto, e quando assisto, nossa, não dá 5 minutos, eu vejo 3 mentiras, assim, em 5 minutos. Cara, sinceramente, é um negócio pavoroso, cara. Pavoroso. Ainda é assistido no Brasil, mas vem numa decrescente e violenta. Até porque, assim, existe uma demanda por informação. Mas tem gente hoje que acompanha a informação na minha rede social. Tem e você acha que tem não gente vão que quer começar... a minha qualificação da minha que eu dê informação qualificada sobre determinado tema. Entendeu? E sou eu que tenho, sei lá, pouco mais de 50 mil seguidores no Instagram. Mas tem gente que tem 1 milhão, tem 2 milhões, tem 10 milhões para isso. Então você tem um peso. O próprio Felipe Neto, que eu discordo muito dele, mas até um relógio quebrado acerta 2 vezes, ele falou sobre a questão da isenção. Ele disse, não vai resolver a arrecadação, vai ser um problema para a classe CDE que apoiou o governo e a consequência política estará terrível. Ele está certo. É verdade. E quando ele fala isso, ele apoia uma pauta de livre mercado. Sim. Sem ele nem saber. Mas é um processo, né? Tipo assim, Porque as pessoas não percebem que acho que o livre mercado, ele é positivo para todos, cara. Todo mundo ganha, não tem como. Porque, por exemplo, até o próprio... Olha só, você acha que vai demorar muito para eles começarem a pegar no pé dos podcasts, por exemplo? Porque, por exemplo, você está aqui na minha frente falando todo tipo de informação. Muitas pessoas vão concordar e discordar. Um vídeo desse aí que viraliza, um corte desse que viraliza, cara, milhares de pessoas vão ter acesso. E isso não é interessante para muita gente. Claro que então não. Daqui a pouco vai começar, não, porque... Qual é o nome daquele... Não sei. Não Mas saiu agora, a decisão que foi... Qual a decisão lá do STF, negócio que vai ser o veículo de imprensa, que, por exemplo, pode ser eu, vou ser responsável pelo que você fala. Por exemplo, eu falei algo que por um acaso, alguém não goste. Alguém não gosta. Você pode ser responsável por isso. Essa é a definição deles. Imagina, eu estou num debate, eu participo de debates em rádio, né? Numa rádio cearense, em outras rádios, em meios de televisão. Eu falo uma coisa na rádio, eu questiono, por exemplo, né? Eu questiono, eu disse, pessoal, só um questionamento básico. Lockdown, na história da humanidade, sempre foi usado para pessoas que estão doentes ou para grupos de risco. Sempre foi usado assim. Sempre, cara. Sempre foi usado assim. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. As pessoas podem dizer o seguinte, o Rodrigo está defendendo, né, que é contra a vacinação porque ele é contra o lockdown. Uma loucura, né? Vão distorcer tudo. Vão. E aí vão dizer que eu posso ser processado, mas quem vai ser processado por isso não vai ser eu. Vai ser a Rádio CBN, que eu estava conversando lá. Ou vai ser o jornal, vai ser a Folha de São Paulo do artigo que eu escrevi Para mim, lá. isso é tão óbvio que o motivo é não vamos dar voz para ninguém que possa trazer qualquer opinião que desagrade o establishment. Para mim, isso é muito óbvio. Por exemplo, você pensou... Eu não vou chamar você aqui. Se você falou uma coisa e eu vou ser processado, você não vem aqui. Você pensou Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, quando falou do mensalão. Será que a Folha de São Paulo publicaria aquela mesma informação depois dessa decisão agora? Já que ele não teria como comprovar 100% tudo. Não, entendeu? Esse cara aí, se eu publicar isso daqui, não vão processar o Roberto Jefferson, vão me processar. É isso. Tá, é para calar a informação descentralizada. É isso. E não existe crime de opinião, não existe crime de... por exemplo, se você comete uma injúria, uma difamação,
já está tipificado. Você vai ser processado por isso, já tem lei para isso. Agora, a livre opinião, desde que você não ofenda, mas você dá a sua opinião, por exemplo, você pode muito bem dar uma opinião sobre as urnas. Eu tenho uma opinião formada sobre as urnas, e eu acho que é um voto de fé, tá? Eu já vi vídeos de professores da Universidade Brasileira lá em 2011, 2012. Bolsonaro não era nem nascido, né? Porque falam que tudo é Bolsonaro agora. Que Bolsonaro que tá duvidando. E eles já falavam, cara, esse negócio não é 100% transparente. Quem trabalha... Eu trabalhei, assim, coincidentemente, quando eu... Como eu falei pra ti no off também, eu tenho TDAH, né? Tenho atenção multifocal. Então, pra mim era muito difícil me concentrar em alguma coisa, muito difícil estar ligado. A forma que eu resolvi, eu não precisei ir pra medicação, né? Eu acabei resolvendo isso com maturidade. Eu fui pra livro, Foi né? aprender a lidar com o teu cérebro. Hoje, pra mim, tipo assim, pra mim é superpoder, tá? Hoje é mais ou menos isso. Eu consigo fazer várias coisas e tomar decisões muito rápidas ao mesmo tempo sobre diversas coisas. E como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo do meu trabalho, então assim, a minha mente tá como se ela estivesse dividida. Várias tarefas. Pra mim é superpoder hoje. Mas quando eu tinha 10 anos, era uma desgraça. Né? Então com 15 anos eu resolvi isso começando a ler. Né? Comecei a ler, li tudo que estava na minha frente e foi a forma de eu colocar essa visão de conseguir resolver isso. Entendi. Meu filho, por exemplo, já trabalha de outra forma. Né? Hoje há medicações que na minha época nem era... Assim, na minha época, ou não existia ou não era difundido. Eu tenho 43 anos, na minha época era desatento, né? Era. Assim, desatento, desligado, não tá participando. Danado, vagabundo. Era outra pegada. Eu vi até um filme bem legal ontem, bem emocionante, um filme de 2008, que se chama First of Class, que é o líder da classe, que fala sobre síndrome de Tourette, que obviamente é bem mais pesado do que o TDAH, Sim. até porque assim, o cara fica bem disfuncional, mas o cara enfrenta isso. Vale a pena ver o filme. Mas eu até perdi o que eu ia falar disso. Você estava na pergunta do... Não, é sobre STF... Não, eu não lembro o que eu estava falando. Não, você estava perguntando sobre olha, a TDAH. Falei de TDAH agindo. Puxou, sugou a atenção, dragou a atenção para outro lugar. A atenção para outro lugar. Mas dentro da que eu estava falando era sobre a reforma tributária, sobre a visão, sobre a divulgação, que era o que a gente estava falando ontem, sobre a divulgação das ideias. Hoje, há uma massa de divulgação das ideias que não haviam no passado. Há uma visão de divulgação das ideias que não havia no passado. Isso mudou muito, né? Porque você vai ter hoje outros caminhos, outras possibilidades. Tem o Instituto Mises Brasil, tem um movimento liberal muito forte que define isso. Né? Mas é como você falou, a visão do livre mercado melhora a vida das pessoas. Fato. Eu acho. Torna a vida das pessoas melhor e torna a possibilidade das pessoas terem mais escolha. Porque na prática, o que o livre mercado é? O aumento da possibilidade de escolha para o consumidor. Exato. Isso é o livre mercado. Uma definição muito simples. Essa é a ideia do livre mercado. Aumentar a capacidade, Cara, possibilidade isso é positivo para qualquer consumidor, até mesmo o socialista, digamos assim. Todos. Porque, por exemplo, o que a gente estava falando foi a relação à opinião. Aí eu citei a questão de urna eletrônica e tudo. Mas veja que a questão... Se a gente ia falar de urna eletrônica, desculpa. Lembrei claramente, vai lá, desculpa que eu ia falar sobre isso. Lá atrás, eu estava na Argentina e os argentinos disseram, lá é papel, tá? Lógico, e saiu agora a eleição no Milei. O que acontece? O pessoal verificou, fez as contagens ali com várias pessoas olhando, não tinha como roubar, cara. Mas mesmo assim, sabe qual é o número previsto da fraude que a turma do Milei falava? 6%. Porque a fraude deles, ela tá não era na contagem. Porque como é que funciona a eleição lá? Os partidos, eles dão tipo um papel, vai ter a carinha do Milei e vai ter a carinha do Massa. Aí você coloca, aí te dão, quando você vai votar, eles te dão um envelope. Você coloca no envelope, ficam os dois lá pregados numa caixa escura, que é um pedaço de papelão. Você puxa um dos dois e coloca dentro do envelope. Colocou dentro do envelope, foi a tua votação. Obviamente que nesse meio do caminho dá para ter fraude. E eles falam em 6%, tá? 6% de fraude. Todo o sistema, eu ia falar, agora eu entendi claramente que eu ia falar de TDAH. Minha letra era horrorosa. Eu não conseguia fazer concentração e o computador me ajudou pra caramba quando surgiu o computador, porque até 94, até 92, 93, havia uma lei chamada Lei de Informática, que ela proibia que o Brasil importasse computadores. É uma reserva de mercado? Era uma reserva violenta em nome da segurança nacional. Cara, que tinha que ter computadores, ou seja, tu não podia ter nenhum desses equipamentos aqui. Cara, você não consegue montar um lápis sozinho. Imagina um computador, né? Cara. Então você tinha, na prática,
Tem até a história do Banco Garantia, que o Banco Garantia tinha 2 momentos, né? Quando chegava a fiscalização lá, eles deixavam todos os computadores nacionais, Cobra, MSX, tá? Aí quando ele saiu, todo mundo trocava pro MacBook, né? Todo mundo trocava por produtos da Apple, né? Que era melhor. Que era o que havia de melhor na época. E isso era proibido, isso era crime, né? Isso era descaminho, isso era contrabando. Importar para o Brasil. Isso é como você importar, sei lá, uma arma, uma coisa. Era mais ou menos isso. Entendi. E aí, quando eu fui para o computador, isso clareou tremendamente a minha vida, né? Permitiu que isso acontecesse. E quando você aprende... Eu trabalhei, meu primeiro trabalho que eu ganhei dinheiro foi com informática. E quando você aprende informática, você descobre que todo o sistema é fraudável. Todo. Não existe nenhum sistema que não seja fraudável. Eu acho que isso... Cara, o voto eletrônico... Volta gigante. Não, mas é um voto de fé. Foi o dito pelo esse professor. Eu tenho esse vídeo aí circulando no YouTube. É um voto de fé. Porque, assim, nada garante que o que você aconteceu lá vai dar uma contagem perfeitamente lícita, e são várias etapas onde pode acontecer. Aí o pessoal fala assim, mas o código-fonte é analisado. Cara, quem garante que o código-fonte que o pessoal analisa 6 meses antes é o que vai dar no dia da eleição dentro daquela urna? Não é essa garantia. Eu não acho que não acho que uma fraude analisada de verdade. Até como os sistemas são independentes, Sim. Eu não acho que tem uma fraude assim de 10%, 20%. Eu acho que a fraude vai ser ali na margem. Uma margenzinha. 2%, 4%. Mas quando a eleição é decidida em 2%, lascou a eleição. Lascou a eleição. Então, assim, esse é o problema. Aí, como é que você audita para ter certeza disso? Não tem como. Não tem como auditar. Esse é o grande problema disso. E aí o pessoal está mentindo agora, dizendo, né? O próprio presidente do STF está mentindo agora, dizendo que a eleição, a votação colocada era para ser em papel. Mentira. Sempre foi para ter a possibilidade impressa para poder ser auditável. Auditável. É um voto não é auditável. Não é auditado, é auditável. E eu acho que poderia ser até, minha visão, tá? Poderia ser até para amostragem. Não precisava nem ser 100%. Mas, tipo assim, houve uma discrepância. Faça-se uma amostragem, pega ali 5, 10% das urnas, faz uma contagem de papel, vê assim, cara, realmente, nessa amostragem de 5, 10%, o número de digital do número de papel foi 25% de diferença. Porra, tem alguma coisa errada. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Cara, isso é democracia. É o mínimo. Entendeu? É para garantir que a vontade popular foi respeitada. Isso é o mínimo, cara. Mas sabe o que é pior? Por exemplo, em 2018, muita gente defendia isso. Quando o Bolsonaro passou a defender, muita gente ficou contra. Exato, isso que eu não entendo. Eu sou revoltado com isso. Eu não entendo isso, pessoas mudam de opinião por quê? Simplesmente porque quem falou. Tá? Quem falou? Eu continuo defendendo, que eu sempre defendi a possibilidade de ser auditável qualquer votação, qualquer possibilidade. Repito, não acho que é uma fraude generalizada, mas quando isso dá no intervalo de 2%, que foi exatamente como foi a eleição passada, obviamente a eleição pode ter sido prejudicada por conta disso. A vontade popular pode ter sido prejudicada. É isso. Né? O Tocqueville fala, né, no livro Democracia na América, ele vai falar que um dos momentos mais perigosos de um país é o momento de transição, momento de eleição. Porque é uma transição pacífica. Né? Você tem 2 formas de transição de poder, ou guerra ou eleição. Só a forma guerra, golpe ou eleição. Né? Exato. Golpe tem que ter arma atrás, né? Guerra, tá, entendi. É diferente daqui do 8 de janeiro, que não houve golpe nenhum naquilo ali, mas enfim. A transição pacífica de poder. E essa transição pacífica de poder é muito tensa. Né? Porque ela gera, obviamente, forças a favor e forças contrárias. Né? Ninguém está ali brincando para ser amigo, ser legal, não. Está brincando por poder. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou no livre mercado, eu quero poder para tirar poder de político. É esse o objetivo, mas é poder. Ali, uma consciência que os liberais têm mais hoje é que a briga política é uma briga de poder. Certo? Seja para você estabelecer uma política pública, seja para você tirar poder de alguém. Entendi. Mais por esse caminho. Uma centralização do poder, vai trocar de mãos. É isso. Né? E o meu objetivo, sonho de vida, é descentralizar o poder, diminuindo o poder desses caras. É o que eu falo muito. Se você não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro, é melhor diminuir o poder deles. Também acho. E digo mais, essa questão da democracia, ela é tão visceral, ela é tão delicada, cara, que, por exemplo, eu acho que o Brasil Paralelo ia soltar acho que era um vídeo ou um documentário que falava um pouco da história do Bolsonaro, que em tese poderia beneficiar o Bolsonaro. O que até aí não tem problema nenhum. Teve filme do Lula aí, anos atrás. Cara, isso é normal, natural, democrático. O que eu percebo é que essas pessoas, boa parte dessas que estão no poder, em especial no STF, são pessoas que criminalizam o Bolsonaro, a direita, chamam de extrema-direita, de não sei o que, querem criminalizar.
Tanto é que teve aquele negócio lá, não sei, a ministra que falou, que censurou esse documentário, dizendo que, a gente é contra a censura e tudo mais, mas assim, como isso pode atrapalhar as eleições, vamos censurar rapidão, sacou? Isso era só até o dia 30. Só até o dia 30. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Foi a ministra, Yuri, foi a ministra Carmen Lúcia que fez isso. E até eu acho que, assim, minha visão, né? Eu acho ela muito ruim, mas dos que tem... Menos pior. É a menos pior. Mas ela diz o seguinte, cala a boca já morreu, que era uma expressão que era usada durante a ditadura militar. Uhum. E esse cala a boca já morreu durante a ditadura militar, ela trazendo para a realidade atual, ela diz o seguinte, não admitimos censura prévia. A nossa Constituição veda censura prévia. Lógico. A nossa Constituição preserva a liberdade de expressão. Não há por que censurar. Mas nesse caso específico, nós vamos censurar até o dia 30. Vou dar um exemplo agora também da filha do Oswaldo Eustáquio. Assim, não podemos tirar direitos individuais, mas em nome de um bem maior, tirar direitos individuais. Cara, não existe bem maior. Existe o respeito bem maior, cara. Existe a regra do jogo que tem que ser cumprida. Quando você vê democracia, eu tenho muito medo da ideia de democracia por democracia, que é a vontade da maioria. Por isso que, obviamente, o próprio Tocqueville, de novo, fala isso, que é a democracia liberal. Ou seja, a democracia que respeita o direito individual de você dizer não. De você não querer participar. De você estar fora disso e mesmo assim... Mesmo o seu lado não tendo sido vencedor, você não pode ser destruído por isso, preservando então a vida, a liberdade e a propriedade. Essa é a sacada e a visão da democracia liberal. E é isso que deveria ser preservado e colocado na lógica da situação. Não a democracia como si só, né? Porque a vontade da maioria gerou o nazismo, por exemplo, gerou o fascismo, tá? Então, ela gera medidas muito ruins nessa visão, ou seja, vai caminhando para o totalitarismo. Sim, concordo. Tem um negócio aqui que me chamou a atenção, que já faz alguns dias, que a jornalista Eliane Castanhede falou que recebeu uma mensagenzinha lá e tal, do ministro do Supremo, que falou que classifica como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, porque eles estavam votando um negócio de que eliminaria as decisões monocráticas. Dependendo da decisão, precisa passar pelo colegiado, o que para mim é muito normal. Você faz isso no Congresso o tempo inteiro, entende? Mas enfim, ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo, o recado, né, que foi dado. Parece que foi o Barroso que deu esse recado para ela, descobriu-se depois, enfim. Papo entre o STF com o Planalto e o governo. Como que é isso, cara? Não são poderes independentes? Eles têm papo, então? Existe um pacto entre eles? Isso não deveria existir, né? Deveria, cara. Isso é golpe institucional, né? Isso não deveria existir de maneira alguma. Na prática, a PEC 8, que é a PEC que foi aprovada no Senado, é uma PEC que diz uma coisa óbvia. O tribunal colegiado deve ser colegiado, tá? Uhum. Os tribunais colegiados devem ser colegiados. É para ser exceção à votação em decisões monocráticas. Quando o Ricardo Lewandowski saiu, a equipe dele fez um apanhado das suas votações. 84% das votações do Ricardo Lewandowski foram monocráticas. De 120 mil decisões, 84% foram monocráticas. Cara, o número é na mão de uma absurdo. Pessoa. Tem um livro chamado Os 11 Supremos, que hoje, na realidade, nós não temos um Supremo só. Nós temos 11 ministros julgando um monte de decisão monocrática e mantendo essa decisão. Um exemplo é o auxílio moradia dado pelo Luiz Fux. Passou 4 anos aquele projeto, né, para ser votado, quando foi feito um acordo na Câmara dos Deputados para que o projeto fosse votado como inconstitucional. Uhum. Eles aumentaram o salário do pessoal no Congresso e só assim foi tirado o auxílio moradia. Vamos tirar o auxílio, mas aí a gente dá um aumento. Mas aí a gente dá um aumento. Cara, absurdo. Vamos constitucionalizar a parada que estava inconstitucional. Exatamente. Pô, bicho. Exatamente. Agora você tem a lei das estatais. Ricardo Lewandowski, muito ligado ao governo do PT, dá uma liminar na véspera da saída dele. Na véspera da saída dele, ele dá a liminar e a lei das estatais está considerada, que para mim era absolutamente constitucional, ela autoriza o Aloysio Mercadante, que participou da campanha do Lula, a ser presidente do BNDES. E ela é muito clara em dizer que não podem membros que participaram, dirigentes que participaram da campanha, não podem ser presidentes do órgãos de Estado, estatais, certo? Exatamente para não haver a troca, o favorecimento, que é o que gerou o Mensalão, gerou a Lava Jato, gerou tudo isso que está acontecendo. Quanto à questão do Jacques Wagner, cara, é uma ameaça ao senador da República. É uma ameaça mesmo. Então não rolou que os ministros visitaram senadores para tentar mudar? Eles visitaram por causa do Dino, né? Eles estão visitando. O que é lobby, certo? O que eles não podem fazer, tá? Assim,
O problema dessa turma é que eles acabam confundindo uma visão de um órgão que deveria ser discreto, deveria ser prudente. Para algo que é o contrário disso. Eles superstar, e vou fazer, e vou incentivar. Eles agem como políticos. Agir como políticos tem consequências políticas. Inclusive não conseguir sentar na rua, num restaurante. Inclusive não conseguir pegar um avião, porque eles não conseguem. Não conseguem. Entendeu? Eles são xingados em qualquer lugar que eles vão no planeta. Não, no planeta que preserva a liberdade de expressão, eles são xingados. Aquele exemplo que morreu, a situação da Itália, do Alexandre de Moraes. Eu nem falei isso na audiência, porque eu acho que era um tema importante ter falado. Fale aqui, vamos dar corte. Vamos dar o caso concreto. Alexandre de Moraes, ele foi para a Itália. Houve uma discussão dentro, que não é incomum em aeroporto. Certo? Houve uma discussão sobre uma determinada sala VIP no aeroporto. E aí, o único vídeo que sai é o Alexandre de Moraes chamando a pessoa de bandido. É o único vídeo que sai, é verdade. Até agora. Até agora ninguém viu o vídeo completo disso. Os italianos disseram, teve um toque no óculos do senhor, filho do senhor Alexandre de Moraes. Única coisa. De ofício, foi criado um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Como se houvesse competência para isso. Foi determinada a oitiva e a abertura para ouvir o pessoal assim que chegou no avião disso, sem qualquer competência para fazer isso. O STF não tem competência para fazer isso. Por quê? Só haveria competência do STF para fazer isso se o Alexandre de Moraes estivesse cometendo um crime. Ou seja, eu faço uma notícia crime contra o Alexandre de Moraes. Aí poderia ser, certo? Mas foi o contrário. Foi o Alexandre de Moraes que fez a denúncia. E mais, foi algo que aconteceu extraterritorialmente em outro país. A competência é de lá. Ele só vem para cá em situações específicas. Ele nunca poderia ser analisado no Brasil. E lá na Itália não ia acontecer nada porque não houve nada. Não houve nada. Houve uma discussão completamente, como é de praxe em aeroporto, certo? Todo mundo está estressado, cansado, quer voltar para casa. E é muito comum esse tipo de discussão. E esse senhor, mais uma vez, abusou das suas prerrogativas. O outro exemplo é o exemplo da Rosa Weber, que na sua saída foi dizer que o Alexandre de Moraes foi a papuda e bateram palma para ele. Aí quando os vídeos começaram a aparecer, é a palma que você dá para o seu feitor. É a palma que você dá para o seu carcereiro. Exatamente com medo de ter qualquer reação disso. As pessoas chorando com muito medo dele, que é exatamente a função que ele acha que ele está exercendo hoje. As pessoas ficam com medo dele. Eu acho que o Brasil não pode ter medo desse senhor. Esse senhor precisa sofrer o impeachment o mais rápido possível por todos os abusos processuais cometidos, em especial, para finalizar os abusos só dele, falar sobre o Clezão, que é o cara que morreu agora, um senhor que morreu agora na Papuda, já com diversas comorbidades. O próprio Ministério Público, que é a Procuradora-Geral da República, solicitando a soltura dele. E o Alexandre de Moraes até hoje não demorou mais de 2 meses para analisar isso. Tem muitos processos. Amigo, quem avocou a competência de quase 2.000 pessoas para ser julgadas não foi o Supremo, foi você. Então você é o responsável se alguém morre. Você tem um sangue nas mãos, a responsabilidade é dele, 100% dele. Mas isso que é estranho, porque quando teve a parte de ter a oitiva lá, eu esqueci o nome agora. Sustentação oral. A sustentação oral. Foi negado outra coisa. Isso foi uma denúncia que fizeram. Tá filmado. E aí ele virou e falou. Aí que entra a minha dúvida do que é monocrático ou não. Porque ele virou durante 3 segundos e falou assim: tem alguém que é contra aqui? Algum ministro é contra? Não. Então tá. Então não vai ter sustentação oral. Eu acho que. Ali fundação, por incrível que pareça, ali fundação colegiada. Colegiada? Por incrível que pareça, fundação colegiada. Isso que eu vejo. Mas naquela circunstância específica foi o seguinte. Quando começou a fazer as sustentações orais, teve uma sustentação oral específica do desembargador Sebastião Coelho, que disse o seguinte: vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. Ele não mentiu, é uma verdade. Certo? Até o Gilmar Mendes depois respondeu dizendo: nós não somos tão odiados assim. São, amigo, você não consegue sair na rua. Vocês são odiados assim. E na mesma fala, no evento na Esfera, ele disse que o Lula só está ali, só foi eleito por causa do STF, e as pessoas só estão ali, só estão soltas porque eles inventaram a Lava Jato. Cara,
Já imaginou um ministro do Supremo Corte dizer um negócio E desse? falar assim na boa. Na boa, como se fosse algo bom. É. Parecendo algo positivo. Nós fizemos isso. Tá vendo como nós somos maravilhosos? A gente pegou aqui, a gente mudou completamente a democracia, mudamos o jogo aqui e direcionamos as peças. Então digamos. começou a ter muita repercussão as sustentações orais. Eles mudaram de maneira inconstitucional também a votação de algo que deveria ser pública, né? A sustentação oral deveria ser pública, eles alteraram para o tribunal virtual. O que eles não poderiam fazer. Não está na lei, não autoriza essa possibilidade, principalmente se for requerido por um advogado estar no plenário físico, certo? E eles colocaram virtual, dizendo inclusive que o regimento, aí no outro caso específico era um caso de um agravo, certo? Só que a lei do Estatuto dos Advogados, que é uma lei mais recente que trata sobre o direito de defesa dos advogados, foi alterada dizendo que qualquer peça pode haver sustentação oral por parte dos membros, mesmo em tribunal virtual. E aí o senhor Alexandre de Moraes, ele disse que o regimento do STF vedava essa possibilidade, como o regimento do STF é mais específico, isso não poderia colocar. Mas o que seria mais específico? A lei dos advogados, que era para proteger os advogados, ou a lei do STF? Então, assim, é absurdo o que foi dado, absurdo o julgamento, mas basicamente é essencial o direito de defesa, é violar a Constituição da ampla defesa no contraditório. E teve uma Que é o advogada artigo que... 5º, inciso 54 da Constituição. Uma das advogadas do pessoal que participou do 8 de janeiro virou e falou que não deu tempo dele analisar a defesa dela, que foi gravada, porque ela falou assim, a minha defesa teve 1 hora. Deu tempo que ele começou a assistir, em 20 minutos ele pegou e deu a sentença. Uma coisa assim que ela falou, que não daria tempo... Basicamente foi o seguinte, houveram diversas sustentações orais de 200 presos na primeira leva. Esses 200 presos, 15 minutos depois das sustentações orais terminarem, ele soltou o julgamento deles. Cara, nem o cara mais rápido do planeta Terra conseguiria acompanhar e ouvir a sustentação oral de cada pessoa para isso. Ou seja, não foi levado em conta. Você acredita que Nada foi levado em conta. Você acredita que esse movimento que tem sido feito para responsabilizar o STF pelas suas recentes atribuições, recentes, não tão recentes, mas recentes que extrapolam, né, atribuições, ele vem ganhando força até do próprio governo federal? Ou não? Eu acho que o governo federal olha para algo que tem, tipo assim, tá crescendo demais. Isso pode se voltar contra mim. Né? O próprio PT tá pensando isso. Não à toa ele tá colocando o Dino lá, tá? Não à toa. Mas todo mundo vê o Dino lá como... Boa parte das pessoas vê o Dino como algo negativo. Não, mas pro governo é algo positivo. Pro governo é positivo. Claro, porque ele vai ganhar... Ele ganha mais um braço político dele dentro do Supremo. Então, pro governo é bom. Pro Brasil é péssimo. Para o PT é bom. Certo? Pro Lula é bom. Mas pro Brasil é horroroso. Há alguns pontos que tá acontecendo no Senado Federal. Vamos lá. Primeiro, o Tribunal Colegiado julgar decisões colegiadas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que está de mudança é dar mandato, né, prazo de mandato, ou seja, mandato com prazo determinado para os membros do Supremo. Essa é outra PEC que está lá no Senado Federal. Que eu acho muito positivo. Sem dúvida. Há uma reação também agora há uma reação popular muito forte contra a sabatina do do Flávio Dino. Então, tudo isso poderá voltar a fortalecer o Senado. Imagine, na hora que o Senado, por exemplo, nega a sabatina do Flávio Dino, a tendência é que o Senado fique cada vez mais forte, tenha cada vez mais poder. Ou seja, sinalização, se o Rodrigo Pacheco faz isso, Rodrigo Pacheco ganha uma popularidade gigantesca imediatamente. Ele se cacifa para ser um eventual candidato a governador de Minas Gerais. Hoje não tem nenhuma chance. Mas se ele faz isso, principalmente o Zema indo para candidato a presidente com essa dificuldade, ele passa a ser um player nesse jogo político. Hoje ele é um nada político, mas se ele faz isso, ele passa a ter uma repercussão muito grande. Tanto é que o Rodrigo Pacheco fez uma pesquisa pós a popularidade dele, pós a situação das mudanças, do enfrentamento que ele fez, esse pequeno enfrentamento que ele deu ao STF, a popularidade dele já disparou. Ou seja, a população está ansiosa em ver o Rodrigo Pacheco agir como, de fato, presidente do Senado Federal. Como a população quer que o Rodrigo Pacheco haja? Eu acho que a população, para ele ganhar voto e ganhar popularidade, é ele trabalhar fortemente por não ser eleito. Isso ele vai ganhar um poder gigantesco. Não sei se isso vai acontecer. Para que ele não tome posse como ministro. Para que ele não seja aprovado na sabatina. Eu acho que isso vai dar muito força e muito poder a ele. E se ele abre o impeachment do Alexandre de Moraes, então ele vira o cara mais popular do país. Imediatamente. Certo? Isso é muito óbvio, Lulante. Eu acredito que ele também saiba disso. Eu acho que
está começando a descobrir isso agora. Você vê a própria oposição que batia muito forte no Rodrigo Pacheco parando de bater nele, tá? A oposição batia muito forte no Rodrigo Pacheco porque ela disse o seguinte, porra, o cara tá virando pro nosso lado, não vou bater nele não, vou receber o cara. Entendi. Então a oposição começa a tá mais receptiva a ele. Hoje o líder da oposição é o Rogério Marinho, né? Então essa turma toda acaba sendo mais receptiva ao Rodrigo Pacheco do que sempre foi. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, por que a lógica e o bom senso eles estão sendo completamente ignorados nos últimos anos? Essa é a minha impressão. Por exemplo, Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi um que falou agora há pouco, dizendo que o Brasil tem uma espécie de ingratidão, porque agora o Brasil descobriu que o problema é o STF, não sei o quê, mas a gente botou o Lula ali, quase falou isso. Falou isso. A gente falou, né? Que a gente que foi responsável. Mas não era o mesmo Gilmar Mendes que, sei lá, cara, 10 anos atrás ou 8 anos atrás falou que existia a tal da cleptocracia? É o mesmo. Como pode ser a mesma pessoa, cara? Cara, mas... Não faz sentido pra minha mente, pra qualquer pessoa que tem um mínimo de memória, não é a mesma, é um clone. Vamos dizer que se ele fosse político, responderiam assim, como de fato ele quer ser, que a política é dinâmica. Cara, mas é um dinamismo demais pra minha cabeça. Você ouviria essa expressão na política, a política é dinâmica, tá? Mas na realidade é incoerência pura, né? Para não dizer uma palavra mais forte, tá? É incoerência pura, ou seja, ele está fazendo uso de absurdos para se manter no poder, para se manter forte nisso, para variar conforme a música toca. Para ter uma ideia. Ele falou que o STF um tribunal que não se consiste de covardes. A Lava Jato, ela até o Gilmar falou dentro do âmbito da Lava Jato sobre essa ideia de cleptocracia. Ela era algo absolutamente popular, né? Absolutamente necessário. As pessoas eram apaixonadas pela Lava Jato. Hoje, inclusive, há muito respeito sobre tudo que foi feito. Em especial, os dois caras que lideraram isso, que é o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Né? São muito respeitados e são muito perseguidos, né? O Deltan Dallagnol perdeu o mandato numa decisão completamente espúria. Cara, eu acho isso muito absurdo. Cara, ele foi votado. Cara, não tem é igual o negócio do dia 8 lá, afastaram o governador aqui, Esqueci o nome dele, gente. Enfim, esqueci o nome do governador, mas ele foi afastado, cara, 60 dias. Eu tava com o nome na ponta da língua, tu esqueceu. Meu Deus. Ele foi afastado de maneira absurda. Vou pesquisar aqui no Google. Ele foi afastado pelo Lula de uma maneira constitucional, tá? Só para ficar claro. O Lula tem prerrogativa. Eu discordo do mérito, né? Porque Brasília, para quem mora aqui, é uma das cidades... É o Ibanez. Ibanez, exatamente. O Ibanez foi aprovado, foi eleito no primeiro turno. Caramba, com muita popularidade. Isso é um tapa na cara dos milhões de votos que ele teve. Com muita popularidade, né? Brasília hoje tem 3 milhões de habitantes, mais ou menos. Ele foi aprovado, ele foi eleito no primeiro turno. O Lula determina o afastamento dele por 30 dias. 30 dias. Não concordo, porque Brasília, por conta da segurança pública, não concordo, porque Brasília é muito seguro. Um dos lugares mais seguros do Brasil. Totalmente. De longe, né? Para quem mora em Brasília sabe o quão seguro é. E o Alexandre de Moraes dá uma decisão completamente alucinada e equivocada, de algo que ele não tem competência para isso, determinando o afastamento por 3 meses do Ibanez. O que é algo completamente absurdo, né? O Ibanez, como advogado, ele sabe que poderia ser pior, acaba silenciando sob qualquer mérito dessa situação. Mas, cara... Porque os sangues ali estão nervosos. E para dar uma outra canetada... Absurdo, cara. Absurdo, não falta nada, né? Não. Absurdo. Cara, agora, vamos lá. Puxando um pouco essa questão do Alexandre de Moraes e que você é um defensor do seu afastamento, do seu impeachment e tudo mais... eu vejo o seguinte, para mim é um tanto... A gente sabe, por exemplo, a postura que o Flávio Dino tem tido e que são consideradas antidemocráticas ou mesmo, não sei, abuso de poder. Como ele falou lá com o pessoal, como ele agiu com o pessoal lá das redes sociais, né? Ele chamou os diretores das redes sociais e falou, esse tempo de liberdade de expressão inequívoca acabou, até porque isso é um fake. Ele falou que era uma... Fake news. Um fake news, isso aí não existe, isso aí enfim, ele disse que não existe liberdade de expressão inequívoca, e aí falou que não quer mais saber, que agora vai ter... Então, assim, esse negócio de não quero saber e tudo mais, mostra muito bem um caráter, um certo, de querer mesmo, ditatorial, enfim, de querer... Autoritário. Autoritário.
Outro ponto também que a gente vê, por exemplo, quando ele foi chamado nas sabatinas que teve do Congresso do Senado, fez deboche ali com o senador, né, Marcos Duval e tudo mais. Você é o da SWAT, eu sou o... Com risada, do tipo assim, eu sou o... Capitão América. Capitão América, coisa assim. Homem-Aranha. Homem-Aranha e tal. Entendeu? Então, assim, eu sou dos Vingadores. Então, assim, cara, percebe-se que é uma figura que, se der poder para ele vai usar bastante, né? E aí, o que a gente vê é que ministros do STF se posicionando favoravelmente a isso. O que você pensa sobre isso? Os ministros do STF estão se posicionando favoravelmente a isso porque acham que vão ganhar mais poder com isso, tá? Em política não tem coincidência, tá? Tem consequência. Então, se alguém tá defendendo alguma coisa, tenha certeza que é para benefício próprio. Em geral, nessa política de rame-rame, é isso que acontece. Então, esse pessoal do STF está pensando como é que vai ganhar mais poder. Para mim, Flávio Dino cometeu crime de responsabilidade. Ele sofreu impeachment na função dele, porque ele se negou a comparecer a uma convocação da Comissão de Segurança Pública, a 3. Então, ele deveria ter comparecido e não compareceu. Isso, por si só, já é crime de responsabilidade. Além disso, como você falou, ele foi absolutamente debochado em todas as participações dele na Câmara e no Senado da República. Há uma esperança do Flávio Dino não ser o novo ministro, porque o DPU, Defensor Público da União, até hoje não foi nomeado. Porque o Bolsonaro indicou, Lula, indicou um DPU, né, o Defensor Público da União, e ele foi rejeitado pelo Senado da República. Isso é algo que pouca gente sabe, né? Eu mesmo não sabia. Foi pouco divulgado isso, mas o DPU ele foi negado. Então a esperança é, já que o DPU foi negado, por que não negar o Flávio Dino? Seria a primeira vez na história em que o ministro do STF indicado pelo presidente é negado, tá? Nunca aconteceu. O Fachin foi muito apertado do Fachin, certo? Mesmo assim teve 48 votos favoráveis, que é o que eu me lembre, e o da Rosa Weber. Foram os dois que foram mais apertados. Foi mais apertado. Mas, assim, em geral, sabatinas muito leves, muito tranquilas. O que eu acho que não vai acontecer no caso do Dino, tá? Eu também acho que não, porque o Brasil inteiro vai estar de olho nisso. Eu acho que vai ser muito fácil a do Ganot, que é o Procurador-Geral da República, que é outro que foi indicado, mas eu acho que o do Dino, que é, para quem não sabe, né, foi sócio do Gilmar Mendes no Instituto de Direito Público, que é o IDP, certo? E é aliado histórico há muitos anos do Flávio Dino, do Gilmar Ferreira Mendes. Inclusive, coincidentemente, nessa coisa de harmonia, para não dizer o nome mais forte de poderes, Lula, Alexandre de Moraes e Gilmar jantaram na sexta-feira. Na segunda-feira, o Lula saiu com nomes do Dino e do Ganot para serem os candidatos a procurador da República. Talvez até uma sugestão deles, né? Talvez. E a ministra do STF. Então é isso que aconteceu. E quando você tem esse tipo de relação, cara, o Hoffman, né, o Murray Hoffman, ele tinha uma frase assim que dizia: toda vez que você vê o Estado e as empresas muito felizes com sua parceria, olha para o seu bolso. Quando você vê, pessoal, poderes muito alinhados no que eles vão fazer, dá uma olhada no seu bolso também. Né? Segundo o Hoffman, no primeiro caso, você está prestes a ser roubado. Eu acredito que toda tirania, em algum momento, ela vai ter uma consequência. Ninguém sai impune desse mundo, cara. Eu acho nisso. Eu não sei se é karma, não sei se é espiritismo, sei lá. Ninguém sai impune, sabe? Eu vejo muito a questão do 8 de janeiro, que é uma coisa completamente condenável, mas foi bastante condenável também a forma como estão agindo com isso. Porque se você pegar as manifestações de 2013, teve muito mais baderna, teve muito mais... cara, era um monte de pessoa à toa que estava ali, cara, entrando num congresso completamente vazio, sem armas, sem nada. Como que isso é uma tomada de poder? Como isso é tratado como terrorismo pela imprensa? E, cara, é só você voltar 10 anos atrás, estava tendo muito mais do que isso na esplanada e ninguém chamou de... É vandalismo, 2016, vandalismo. 2016, cara, vandalismo é vandalismo. Brasília, pegou fogo, esplanada ministérios. Alguns prédios foram pegados fogo. Se você for para a Sabesp agora, privatização da Sabesp em São Paulo, os caras invadiram a Assembleia Legislativa, destruíram parte da Assembleia Legislativa, mesmo, foram pra cima, né? Ameaçaram os policiais, bateram os policiais. Teve uma... E aí os canalhas ainda vêm dizendo que era aquela violência policial. Os caras batem nos policiais e vão chamar de violência policial. Canalice, cara. Canalice, assim. Não dá pra isso. Isso, na realidade, é alguém que se acha muito poderoso, que eu espero que caia. Com toda a forma que ele subiu. Que caia e sofra o que ele deve sofrer. Né? Pra mim, nesse caso do Clezão, é crime comum, certo? É crime de abuso de autoridade e crime comum que o senhor Alexandre de Moraes passou a
deve ser imputado para ele. Isso morreu nas mãos dele. Tá? Esse é um exemplo. E o pior é a justificativa dada pelo Luiz Roberto Barroso, né, que sensibilizava com a morte, mas que no sistema carcerário nacional morrem 4 pessoas ao dia. Amigo, então você é responsável por cada morte dessa. Ué, tem mais coisa para você ser responsável. É o presidente do CNJ que é o responsável pelo sistema carcerário brasileiro. Então a responsabilidade é sua. Era para você cuidar disso. Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Milei? Claro. O Bolsonaro esteve lá, inclusive, muita gente foi convidada, boa parte de pessoas da direita brasileira foram lá. Ele está sendo muito bem visto pela ala da direita latino-americana e tudo. O que você pensa sobre a vitória do Milei? O Milei, diferente da lógica da direita, como sempre, o Milei é austríaco. Né? O Milei defende a escola austríaca de economia, que é a escola que eu sou absolutamente filiado. Né? Tem uma visão que ele diz que o livro que mudou a visão dele é a Ação Humana, que é um livro do Mises. Então ele sabe exatamente qual é a visão dessa escola, que ela tem uma visão de diminuição do mercado, de obviamente, valorização do indivíduo, entendendo a empresa, os empresários como motores do crescimento. Diminuição do mercado ou do governo? Diminuição do governo, perdão. Tá, diminuição do governo, aumento do livre mercado. Isso. E ele entende claramente que os empresários são o motor do crescimento do país. Então essa é a característica do Javier Milei. Javier Milei, ele vem historicamente do movimento liberal argentino, então é um cara que não saiu à toa, não veio do nada, e ele conseguiu explicar muito claramente por que o Banco Central deve acabar. Lembrando que o governo ele tem 3 formas de financiamento, que é tributos, que é empréstimo e que é inflação, ou seja, impressão de moeda. Quando tributos não são suficientes, em geral o governo de esquerda eles são muito perdulários, não são suficientes, eles vão para o empréstimo. Né? A Argentina recorreu ao FMI, o Brasil recorre ao Tesouro várias vezes. Né? O Brasil recorre ao Tesouro Direto. Né? Que a gente é o governo financiando, isso, que as pessoas financiando o governo. Exatamente. O governo, na verdade, é um dos maiores tomadores da poupança nacional. Né? Quase 80% da poupança. O FGTS, velho, é um grande empréstimo a juros negativos. Absurdo. Exatamente isso. E o pessoal gosta do FGTS, boa parte, pelo menos. E a terceira opção, que na verdade é uma poupança forçada. Né? Poupança forçada. E a terceira opção é a impressão de moeda, né? Que é a inflação. Inflação é imprimir dinheiro, inflação é aumentar a massa monetária. E a consequência da inflação é aumento generalizado de preços. E lá o Banco Central Argentino, diferente do Brasil, não precisa de autorização do Congresso para emitir moeda, que precisa. Estou dizendo que é bom, não. Estou dizendo que é menos ruim do que lá. Certo? Então aqui, para o governo emitir moeda, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Lá não. Lá ele pode emitir moeda sem autorização do Congresso Nacional. Né? E essa que é o que a gente chama de regra de ouro. E essa possibilidade que ele faz lá acaba gerando inflação completamente desarrazoada e absurda. Por quê? Quando eu não consigo financiar com tributos, os empréstimos não são suficientes, eu começo a imprimir dinheiro para pagar a conta. E essa impressão de dinheiro para pagar a conta, ela destrói o poder de compra da moeda, e os mais pobres são os mais prejudicados, porque são quem não tem banco, quem não consegue se proteger disso. E acaba acontecendo isso. E aí, quando eu fui para a Argentina no segundo turno, e eu ouvi de vários Ubers me explicando por que tinha que acabar o Banco Central. Ou seja, eles estão difundindo essa informação. Porque o papel do Milei foi muito educativo, né? O Milei explicou muita coisa. Explicou o que estava rolando. Ele tinha slogans, tinha isso aí, até o leão aí que está atrás. Ele tinha um negócio do leão. Que eu gosto muito, né? Até porque, enfim, meu time de coração é o mascote, é o Leão, Fortaleza. Então Legal. Você vai ter sempre essa característica. E ele traz essa visão de muito bem explicado. Então ele tem uma eleição, mas ele tem um desafio gigantesco, né? Hoje a gente está acompanhando muito de perto, eu, Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises, o Brasil estava discutindo hoje, que a gente está querendo ouvir se de fato ele vai dolarizar a economia, porque esse é o pulo do gato, que ele tem que fazer rápido. Não dá para demorar. Dar uma segurada, né? Porque a inflação já está... Aquela tal da inflação inercial que a gente viveu muito dos anos 80. A inflação do tipo assim, a inflação nem chegou, mas o dono do mercadinho falou assim, cara, como vai ter inflação mês que vem? Eu vou logo subir a dúzia do ovo, o leite. É inflação louca. Mas não é só assim, acontecia na década de 80 porque, cara, como o governo era completamente irresponsável e não havia dinheiro para empréstimo suficiente, o governo imprimia moeda mesmo. Ou seja, não jogava dinheiro na economia. Ainda tinha os bancos públicos dos estados que jogavam ainda mais. Então você tinha uma expansão monetária muito grande. E, obviamente, como havia expectativa de todo mês estar aumentando, que é o que você falou da inflação nacional, provavelmente mês que vem vai aumentar de novo. E como não há ancoragem do governo de dizer assim, eu vou controlar gastos, eu vou diminuir meu custo, então aquilo sempre vai aumentar. Então o governo do Milei tem que fazer 2 coisas. Acabar com o custo forçado da moeda, muito rapidamente, estabelecer qual vai ser o parâmetro para trocar o peso,
Ele vai ter que estabelecer algum câmbio fixo aí para isso e fazer uma coragem muito clara de controle da máquina pública, que é o que a gente fez com a venda de estatais, que é o que a gente faz com a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso para controlar a máquina que tem, né? Que a gente fez até com a melhor medida, que era a PEC do teto dos gastos, que aí foi revogada de maneira completamente equivocada e colocado o calabouço fiscal aí. Nossa, que é melhor do que nada, tá? Mas é melhor do que não ter. Mas que é muito ruim, é muito pior do que uma PEC do teto dos gastos. Uma coisa que você falou agora. A curva de Laffer foi, se eu me entendo bem, eu nasci em 83. A curva de Laffer foi a primeira vez que foi falado sobre isso em qualquer governo desde a redemocratização. Sim. O que eu acho um absurdo, porque é muito básico e óbvio. E agora me vem uma coisa que é muito assim... O governo Lula vem aumentando imposto sistematicamente desde o seu primeiro dia de governo. Sistematicamente. Onde dá para enfiar, vamos enfiar. Onde for possível. E a arrecadação vem caindo. No segundo semestre caiu um pouco a arrecadação, mesmo aumentando imposto. Caiu mês a mês, né? Caiu mês a mês. Isso não é óbvio que existe a curva de Laffer, eles já ultrapassaram a média há muito tempo e que o ideal seria realmente reduzir para aumentar o consumo e o usufruto, e aí circulando a coisa, você consegue mais imposto? Hayek dizia que se socialista soubesse economia, ele não seria socialista, né? Então assim, a curva de Laffer basicamente cai no nível de arrecadação ótima, né? Há uma tendência de quando eu diminuo a arrecadação, eu aumento minha base tributária, aumentar a minha base de pessoas, de contribuintes, aumentando a minha base de contribuintes, eu tento aumentar a arrecadação. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Houve uma diminuição de impostos, aumento de arrecadação. Ou seja, o governo bateu o recorde de arrecadação mesmo diminuindo impostos. Tá? Diminuiu IPI, diminuiu ICMS. E mesmo assim, houve recordes e recordes de impostos de arrecadação sendo aumentada, mesmo baixando tributos. Porque foi a primeira vez em muito que foi baixado tributos no Brasil. Para mim isso ficou muito claro. Mas tem muita gente compartilhando aí um gráfico que diz que... não diz que o Bolsonaro aumentou tributo, mas que a participação sobre o PIB acerca de tributos foi o maior da história no Bolsonaro. Pois é, que é isso? Mas baixou a alíquota e aumentou a arrecadação. Então seja, é isso, a interpretação é essa. O brasileiro pagou menos tributo individualmente, mas as pessoas que passaram a pagar mais tributo eram maiores. Quando eu aumentei, é o seguinte, se eu tenho 1.000 pessoas pagando uma alíquota de 10% sobre determinado tributo que vale R$100, certo? Então eu tenho R$10 de cada uma das pessoas, né? Então vamos botar o cálculo disso. Se eu passei a ter 10.000 pessoas pagando o mesmo tributo, eu vou aumentar a arrecadação. O governo vai arrecadar mais. Isso é o que acontece, inclusive, isso é um calcanhar de Aquiles do liberalismo, tá? Porque quando eu tendo a aumentar tributos, a diminuir tributos, quando eu tendo a diminuir a máquina pública, o governo tende a arrecadar mais. E o governo fica, o que é que eu faço com esse dinheiro que está sobrando na minha mão? Uma das formas é devolver ainda mais esse dinheiro para os pagadores de impostos, baixando ainda mais a alíquota. Só que a tendência, ao contrário, não é diminuir a arrecadação, é aumentar. Então isso é uma bola de neve, que é muito perigoso, que é o que gera o welfare state lá dos países livres que vão falar, né, da Dinamarca, da Suécia, os países nórdicos, que vão dizer que são socialistas. Não são. Estão entre os países mais livres do mundo. Mas no século XX, principalmente na primeira metade, eles fizeram isso, diminuíram o tamanho do Estado, diminuíram os tributos e ficaram muito ricos. Então, eles têm muito dinheiro até hoje, muito dinheiro até hoje. São mesmo, eles são extremamente ricos. Né? Então, como eles têm muito dinheiro até hoje, o que a gente faz com esse dinheiro? Eles criaram o tal do welfare state, certo? Que é o seu estado de bem-estar social. Ou seja, eu posso devolver em hospitais melhores, escolas melhores. Ou seja, eu posso fazer serviços públicos melhores agora para isso. Só que aí o que acontece? Para isso se manter estável, eu acabo tendo que aumentar a alíquota. Porque eu não entendo a lógica de curva de Laffer. E como a esquerda não entende qual a lógica deles, que não é que a riqueza já está dada, ela só está mal distribuída. Então vamos puxar para redistribuir. Vamos aumentar a alíquota para redistribuir melhor. Qual a lógica de quem entende o básico de economia? Se eu aumentar a massa de contribuintes, né? Se eu aumentar a base de contribuintes, eu vou aumentar a arrecadação. Porque eu baixo a alíquota e novos players que não estariam no mercado passam a entrar no mercado. E com isso eu tenho a possibilidade de aumentar a arrecadação. Foi exatamente o que aconteceu no governo anterior. Ou seja, houve mais tributos sendo pagos para a União, mas o brasileiro pagou menos individualmente para isso. Porque mais pessoas entraram no mercado. E o que me impressiona é que, para mim, faz muito sentido isso. A curva de Laffer faz muito sentido isso. E as pessoas simplesmente não divulgam isso ou... não vai beneficiar o Bolsonaro, então vamos distorcer isso daqui, entendeu? Cara, não precisa ser Bolsonaro, pode ser qualquer outra pessoa. Chega, cara. A gente não tá aqui por causa de Lula ou Bolsonaro. A gente é brasileiro, a gente quer viver, a gente quer comprar um carro que não tem que pagar 40% de imposto. Para quem não entendeu muito bem o que você falou, vamos simplificar a linguagem. Imagina que
O produto que você quer muito hoje na lojinha, no shopping, vamos lá, no Magazine Luiza, que é uma loja brasileira, custa R$100. Sendo que, na verdade, ela poderia custar 50. Mas é mais R$50 de imposto. Pô, para quem ganha salário mínimo, ele vai pensar 2 vezes se vai comprar aquele produto ou não. Se o imposto fosse R$10, em vez de pagar 50, você paga 60 e o governo fica com R$10 de imposto, milhares de pessoas vão comprar aquele produto. Ou seja, você vai ficar feliz porque você tem seu produto, o governo vai arrecadar mais, porque milhares de pessoas estão pagando R$10 e não poucas pessoas pagando 50. E o governo tem dinheiro, e esse dinheiro pode virar programa social, que a esquerda clama. Tudo funcionaria melhor. Eu acho que essa questão do liberalismo seria positiva até para pautas da própria esquerda. O Luiz de Orlando Bragança, que é o presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, fala isso, né? Que seria até bom para se entender de curva de Lave para isso. Mas os caras não entendem, velho. Eles entendem que esse é um ponto importante de lógica, tá? O Thomas Sowell, que é um autor que eu adoro, ele vai falar sobre visão restrita e irrestrita. Ele vai dizer assim, a visão restrita pense que o Marcel Van Hatten e o André Janones, ambos querem que as pessoas comam, tá? Sim, vamos partir desse princípio. Ambos que o cara querem que o cara coma. Acredito efetivamente nisso. Só que o Marcel acredita que não adianta eu dar o peixe pro cara, porque amanhã o cara não vai ter mais como conseguir esse peixe. O caminho importa, né? A visão restrita. Por sua vez, para o André Janones, não importa como o peixe será dado. Ele tem que ser dado. Ainda que eu mate outras pessoas para conseguir dar. Ainda que eu roube outras pessoas para conseguir dar. Certo? Para o Marcel, isso é inadmissível, porque o caminho importa. Dentro dessa condição, dentro dessa visão, há uma possibilidade de entender que a riqueza para a esquerda está dada. Então eu tenho só uma quantidade limitada de peixe. Então eu tenho que pegar esses peixes de alguém que tem muito e eu dou para alguém que tem pouco. Para a direita, a riqueza depende de produção. Depende de produtividade. Então tem que ter um ambiente de negócio favorável para que as pessoas aumentem a sua produtividade e com isso consigam ter mais produtos para vender isso. Isso é muito importante ser colocado, né? Porque um vai trabalhar aqui o combate à pobreza, que pode ser resolvida, que a direita vai pensar nisso, e o outro vai dizer que o problema é a desigualdade, certo? Só que desigualdade é a condição natural do ser humano. A pobreza é a condição natural do ser humano e a desigualdade é a condição natural do ser humano. Isso não tem como evitar. Se não houver produtividade, cara, o mundo será pobre, certo? E quer desigualdade maior do que o lugar que você nasce? Quem vai controlar isso? A família que você cria. Cara, não existe desigualdade maior do que o país que você nasce e a família que você nasce. Ainda tem esse detalhe. Isso não é algo controlável. Não é possível determinar onde você vai nascer. Exatamente. E as condições que você vai estar vivendo e enfrentando ao longo da sua vida. Realmente. Exatamente. Bom, chegamos aqui a 1h30. Rodrigo, cara, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem. Seu coração, o que você gostaria de falar para quem está assistindo a gente aqui? Sua câmera é aquela ali. Tá joia. São as ideias, somente as ideias que podem iluminar a escuridão. São com essas palavras que o Ludwig von Mises terminou as palestras, diversas palestras dele, 6 palestras, que se transformou no livro As 6 Lições, em 1959. Ontem, dia 10 de dezembro, o Javier Milei tomou posse falando de Ludwig von Mises, falando das ideias que foram colocadas lá atrás. Lembrem-se disso, né? Não é porque hoje a sua visão, o seu pensamento, a ideia de liberdade está na baixa no Brasil que ela vai perder sempre. Não existe vitória definitiva. Não existe derrota absoluta. Ao mesmo tempo, não se pode parar de lutar, de buscar e de querer melhorar a condição. Ficando com as palavras do Marcel, meu grande amigo, não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. Acho que há possibilidade para isso. Legal, muito inspirador. E é isso, Rodrigo, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no podcast, tá? Rodrigo, para quem não conhece você ainda, quer seguir suas redes, como é que te encontra? @Rodrigo Saraiva Marinho, estou normalmente no Instagram. Tem outras redes também, mas a rede que eu uso mesmo é o Instagram hoje. É o Instagram hoje e canal Rodrigo Marinho no YouTube, que tem alguns vídeos lá. Beleza. E muito obrigado você pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Se você quiser seguir o Rodrigo, o link dele já está aqui na descrição do vídeo. É só você abrir lá a descrição, clicar e começar a seguir. É isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.